Olá, boa noite a todos. Eu sou Leandro Maurício. Estou hoje aqui no Centro Cultural Chafi Miguel Salomão em Cravinhos para a primeira noite dos Encontros de Cultura. Hoje aqui, no salão principal, nós vamos falar sobre patrimônio e sobre o audiovisual. Esse espaço aqui que vai receber durante essa semana todos os encontros de cultura, a cada dia uma linguagem nova. Só para vocês terem uma ideia de como está o espaço, aqui que é um espaço que respira a arte, nós temos aqui hoje a exposição Faces da Saúde, da artista Derlian. Essa exposição está aberta à visitação, então, pessoal, venham prestigiar esse trabalho dessa artista cravinhense. Está começando, é nova e é uma pessoa que consegue colocar em tela todo o seu sentimento. Então, venham ver essa exposição da Derlian. Os encontros de cultura é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio dos Conselhos de Cultura, Conselhos de Turismo e Prefeitura Municipal de Cravinhos. A roda de bate-papo é para tratar sobre políticas públicas para todas as linguagens das artes que acontecem no nosso município. Então, a sua participação é muito importante. Daí de casa, você pode participar, mandando perguntas, ideias e sugestões. Eu estou entrando agora aqui no salão, onde vai acontecer a primeira noite desse encontro de cultura. Boa noite, pessoal! É com muito prazer que recebemos vocês aqui para esse encontro, o primeiro de 4 que vão acontecer ainda no decorrer da semana. Eu passo a palavra agora para a Andréia Gaspar Carrascosa, nossa primeira-dama e secretária de Cultura e Turismo. É com você, Andréia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que prazer. Obrigada, Leandro. Como ele bem explicou, né? Nossa casa está de portas abertas para a gente fazer essa política pública, trazer aqui esses encontros, que já estamos no 3º ano dos nossos encontros e a ideia é crescer. Agradecer imensamente aos nossos conselheiros, tanto da cultura quanto do turismo. Temos convidados também, né? Vamos ser os nossos mediadores hoje. Vamos começar com o patrimônio, em seguida o audiovisual. E temos aqui o senhor Sebastião, né? Escritor, tantos livros aí pela cidade. A Ivana, professora, a Leila Reck, diretora do Museu da Cana, a Maria Esteves, gestoras de políticas, de projetos culturais, a Joseli, restauradora, depois vem o pessoal do audiovisual, que nós vamos apresentar, minha parceira, diretora, Fernanda, juntamente com Leandro Maurício, toma seu lugar, Maurício. E todos, agradecer imensamente a toda a equipe aí, né? Fotoluz, Mãos da Avanço, ao Kennedy, Andresa, pelos apoios aí a todos. Todo o pessoal do Centro Cultural, que está sempre aberto a receber, a todos os que vieram participar com a gente, e participar e somar nesse bate-papo, que eu falo que tem que ter essa pegada, né, Leandro? Gostosa, descontraída, mas de somar, trazer ideias, projetar futuro. Estamos num momento importante do fazer, né, do terminar o nosso plano municipal de cultura, o plano também municipal de turismo. Então, estamos em um momento muito importante. As leis, tanto Paulo Gustavo quanto Aldir Blanc. Então, estamos num movimento cultural muito forte. Temos também aqui o nosso pessoal do museu, o Hugo, o bibliotecário Everton, a Andresa também, nossa, sempre do marketing, e os companheiros todos do audiovisual, a Kátia do Jornal Tribuna, e todos presentes. Então, só gratidão e vamos começar nossa noite. Passo a palavra para os nossos mediadores. Muito obrigada. Boa noite a todos. Pessoal, é muito gratificante quando a gente se vê assim reunidos, né, em prol de um assunto que precisa muito ser falado, muito ser discutido, para que a gente consiga vivenciar e oportunizar a todos, né, o acesso à cultura. E eu vou... Só um instantinho, seu Sebastião, um momentinho, desculpa, pessoal. Só ressaltando, agradecer ao nosso prefeito municipal, Itamar Gomes Bueno, Márcio Vice. Hoje ele não pôde estar aqui com a gente nessa primeira noite, pediu para justificar,
só cumprimentando e dizendo, né, o apoio que é dado à nossa cultura e todo o trabalho que ele sempre apoia. Então, nosso muito obrigada, prefeito Itamar. No encontro do ano passado, eu comecei falando sobre quem somos, né? Qual era a nossa identidade? E dessa vez eu vou ler aqui um trecho do prefácio do meu 4º livro, que foi escrito pelo professor mestre Rodrigo de Andrade Calçani, que é professor lá da Faculdade Barão de Mauá, quando ele diz assim: o sertão paulista paulatinamente passaria a ser descaracterizado. Os homens e as mulheres caiapós que aqui habitavam migrariam para outras regiões. E os mineiros, desiludidos com o ouro que não brilhava tanto nas regiões das minas, começariam uma nova vida por essas bandas. Arraiais, vilas, cidades se formariam em uma velocidade ímpar, e tudo que era sólido se desmanchava no ar. A modernidade, impulsionada pela ferrovia, trazia novidades, povos, sonhos, mercadorias, modas, tendências. É nesse cenário que a região da Oeste Paulista, ou Alta Mogiana, se formava e trazia consigo uma característica econômica pujante e determinante para a história nacional. Cidades como São Simão, Cravinhos, Ribeirão Preto seriam formadas pela economia cafeeira da época e povos vindos de vários países, em especial o italiano, construíram uma nova paisagem, um novo enredo, uma nova história. Então, essa é a abertura do prefácio do meu livro, para que a gente reflita sobre Cravinhos, sobre a importância, como surgiu. E eu bato muito em cima disso, da nossa história raiz. E hoje, pesquisando lá, falei, caramba, o que eu vou estar levando para a gente estar conversando, para a gente estar refletindo? Então, em cima dessa frase, tudo que é sólido se desmancha no ar, eu vi uma pesquisa o Museu do Louvre de Paris, no ano de 2023, recebeu 8,9 milhões de visitantes. O Museu do Louvre de Paris, no ano de 2023, 8,9 milhões de visitantes. O Brasil, no ano de 2023, recebeu 5,9 milhões de turistas. Para a gente refletir, o porquê disso? Se eu acabei de falar que a nossa região, o nosso país é muito rico, nossa cultura é riquíssima, o que está faltando? É para que a gente reflita sobre isso. E aí, mais além, eu fui vendo lá alguns outros podcasts que eu assisti, que eu tenho visto, grandes problemas que afligem hoje o Brasil. Hoje nós vivemos uma sociedade por demais individualista. É uma sociedade por demais individualista. Uma outra coisa também que me chamou a atenção, a perda das tradições. Nós estamos deixando de lado as nossas tradições. Mas que tradições são essas? Aí vem, se a gente for falar aqui, as tradições familiares, as tradições religiosas, tudo, uma série de coisas. Então, a perda das tradições. E um outro problema muito sério que o Brasil vive há décadas, desde que eu estudo história, né, a gente percebe. No Brasil, precisamos mais de políticas públicas do que políticas de governo. Porque o governo passa e o público permanece.
E o que a gente percebe, que quando muda um governo, primeiro, troca-se todo o seu secretariado. Tudo que o outro fez que tem a sua marca forte, que está dando resultado, ah, não, eu quero implantar a minha marca. Então ele vai implantar a sua marca. Ou seja, aí já não, ele não está dando sequência. Então existe aquela ruptura, aquela perda, né? Então isso para a gente refletir. O que é política pública? E o que é política de governo? A nossa cidade, como que é? Como é que nós estamos vivenciando na nossa cidade? Como é que está? Vamos falar. Nós temos aqui no nosso conselho, a gente tem liberdade de falar, de se expressar. Então eu faço esse convite, vamos participar, porque agora teve a lei Paulo Gustavo. Muita gente falou, mas eu nem sabia. Eu falei, mas você já procurou saber? Você foi atrás? É uma pergunta que eu faço sempre para os meus alunos. A vaca dá leite? A vaca não dá leite. Se você não for lá tirar o leite dela, você não vai tomar o leite. Então, se nós queremos alguma coisa, nós temos que ir atrás. Nós temos que correr, reivindicar. Não é pedir. Essa semana eu ouvi uma frase, algumas pessoas falam, esse ano é um ano bom, ano de eleição, é ano de pedir. Falei, meu amigo, então vamos parar de conversar, porque nós não temos que ficar pedindo nada. Nós temos que reivindicar. Nós temos que fazer a nossa parte também. O que é que eu estou fazendo pela minha cidade? Para depois eu estar reivindicando alguma coisa. Porque só vim pedir, vai continuar as mesmices de sempre. Então isso é para que a gente reflita sobre isso. E agora eu fico assim, gente, agora é pessoal, tá? Essa última fala minha é pessoal. Eu fico assim muito bacana quando eu vejo um monte de eventos ligados à área do teatro, teatro fazendo peças com apoio da prefeitura, da Secretaria da Cultura. Eu vejo dança, Alegro, né? Alegro de dança, vários eventos. Aí depois me dá uma tristeza. Me dá uma tristeza, porque, um exemplo, eu já escrevi 4 livros. Alguns aqui sabem as dificuldades que eu tive para fazer o lançamento desses 4 livros. Então, eu estou reivindicando que a cidade também, que o município, dê mais incentivos. Dê mais incentivo a quem produz conhecimento. Porque é muito legal quando você vê as pessoas. Essa semana, vendo uma... nossa, eu estou fazendo isso assim, eu estou usando seus livros. Mas eu vou citar você como referência. Legal, ótimo. Em questões de ética, é o mínimo. Mas, para se escrever um livro, para se pesquisar, custa dinheiro. Leva-se tempo. E eu preciso me alimentar. E eu acredito que eu tenho conversado com várias pessoas. Agora, como eu já estou entrando no ritmo de aposentado, então eu estou ficando mais nas praças. Gente, cada história riquíssima que a gente ouve. Histórias assim que você fica boquiaberto. Como a nossa população é rica. Só que daí você começa a... Então, é isso. Eu estou reivindicando mais apoio. Não precisa ser para mim, não. Porque eu já escrevi 4. Tenho lá uma batelada de material para escrever. Vou fazendo quando dá. Eu não paro. Eu sou viciado. Já várias pessoas me perguntaram, por que você escreve? Eu gosto. Só que se tivesse mais apoio, mais incentivo, com certeza a cidade teria muito mais produções acadêmicas. Mais alunos estariam na faculdade escrevendo sobre a história de Cravinhos. Essas minhas falas para reflexão agora para o pessoal, tá?
Agora para você, Ivana. Uma colocação na sua fala, Sebastião, que eu achei muito interessante. Você falou da tradição, tá? E a gente está aqui discutindo, dando luz a patrimônio. Aí, assim, só para a gente entender essa questão do ser prospectivo e ser saudosista. Então, entender onde esse embate, em que lugar a preservação do patrimônio, as questões do patrimônio, porque as pessoas também acham que preservação de patrimônio é preservar uma coisa e deixar lá estática, né? E não é isso. Isso seria do campo da tradição e do saudosismo. Aí você, tendo uma visão, acho que hoje atual, e que a sua fala me desperta, sim, você tem que pensar na preservação, no passado, o que conta a nossa história, mas também ver o patrimônio como um espaço prospectivo. Tá? Então, é aquela coisa assim, de não achar que patrimônio é pegar um edifício histórico, restaurar para ele voltar a ser o que ele era, sabe? Então, quando a gente fala muito na tradição, você imagina que a busca do patrimônio é congelar um bem, enfim, naquilo. E não, né? Essa conversa entre o ser saudosista, vamos dizer essas duas palavras, que eu acho que elas exprimem bem essa fricção dentro do patrimônio, entre o ser saudosista e o seu prospectivo, né? Porque eu acho que isso que está acontecendo aqui está no campo do ser prospectivo, que a gente está aqui pensando que uso, que caminhos o patrimônio de Cravinhos tem que tá formulando, né? Então, achei interessante essa sua fala, quando você trouxe a questão da tradição, mas em algum momento você falou alguma coisa que eu fiz essa amarração entre vamos sim pensar no passado, mas vamos nos debruçar e pensar no futuro, né? Então, isso. Que o campo do patrimônio está nesse embate. Um exemplo, um resgate que está sendo feito, uma tradição que está sendo recuperada, as marchinhas de carnaval. Gente, que maravilha, que ambiente gostoso. Que ambiente gostoso que é. Tá? Então, esse cuidado a gente tem que ter, sim. Ser saudosista, sim, faz bem. Mas os espaços, a cultura e a história, ela é sempre para frente, ela não é estática. Mas nós não podemos esquecer dos nossos antepassados. Nós não podemos esquecer dos documentos. Até pouco tempo atrás, eu estava ali no prédio da delegacia, já faz o quê? Uns 5 anos. E um rapaz estava lá, a gente estava lá conversando, e o rapaz falou, nossa, que prédio velho, precisa derrubar isso daqui. Não, já não serve mais para nada. Aí, como a gente tem amizade, eu peguei e falei para ele, eu falei, escuta, puxei assunto familiar, falei, como é que está sua mãe, sua avó, está bem? Nossa, sua avó não morreu ainda? Já está tão velha, né? Já não serve mais para nada, né? Ah, mas como assim? Minha avó, eu falei, isso aqui também tem vida. O prédio, ele fala. Os documentos falam. Então, é um cuidado que a gente tem. Por isso que a gente tem que estudar, né, gente? Por isso que é bom a gente estudar. Está aqui aberto, numa roda de conversa, para diálogos. Ninguém é dono da verdade. A gente está sempre aprendendo, desde que queiramos. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Meu nome é Ivana, eu sou professora, hoje aposentada, sou conselheira da Cultura e do Turismo aqui de Cravinhos. Hoje também estou na presidência da ONG Sara e sou mentora da empresa Inc., uma das mentoras da empresa Inc., Desenvolvimento e Liderança. Também, para mim, é uma gratidão. Fico assim lisonjeada de poder participar desta roda de conversa, um assunto tão importante, um assunto tão sério. E mal começamos e já temos muita coisa para refletir, para pensar, muita atitude para ser tomada. E que bom que estamos todos aqui
e que possamos fazer isso juntos. Cada um tem um pouco para contribuir. E muito bem dito, quando falamos de patrimônio, o que vem à mente é um edifício, um prédio, um monumento que precisa ser preservado. Mas dentro desse prédio, desse edifício, desse monumento, o que nós temos? Nós temos a história, nós temos a memória. E a história, ela é a construção social. A construção social, a memória, é que leva o ser humano a buscar quem sou eu, né? Como o Sr. Sebastião começou o ano passado. Quem somos nós? Então é uma busca para saber sobre si, sobre o hoje, sobre o amanhã, sobre o ontem, de onde que eu vim, para onde que eu vou. E o patrimônio, o prédio em si só, ele não tem tanto valor se a gente não preservar a memória. Porque as intempéries do tempo climático, ela corrói. Apesar que a vida humana, ela é menor, né, do que o prédio. Porque um prédio aí que dura uma média de 100, 150, 200 anos. E até quanto nós chegamos? Por isso que é importante a história, a memória, o registro. Que fique para as novas gerações. E para saber, né, de onde eu vim, por que eu tenho que preservar. Eu faço parte. Então, quando nós falamos de patrimônio, nós privilegiamos algo dentro de uma paisagem. Mas o verdadeiro valor somos nós que damos. Por que esse prédio precisa ser preservado, esse edifício precisa ser preservado? Que memória que tem ali dentro? Que história que ele conta? E aí o registro é importantíssimo. Porque sem o registro é a mesma função do prédio que não vai ser preservado. Ele é demolido e junto vai a sua história. Então nós temos vários exemplos aqui em Cravinhos, que a Rua 15 é onde iniciou a cidade. A antiga estação ferroviária é o nosso marco. E quantos prédios que já se foram dali? Daqui mais uns anos, ainda existem as pessoas que contam a história, né? O avô de alguém, o tio, o pai, a mãe ainda de alguém. Mas, como eu disse que a vida humana ela não é tão longa assim, até quanto tempo vão se preservar a história daquele prédio que se foi? E aí, erroneamente, falta de informação talvez, as pessoas acharem que preservar é apenas manter aquele prédio, né, estático e que se não se faça mais nada com ele. E pelo contrário, quando a gente preserva, nós já estamos pensando assim, naquela dor que a gente está sentindo, porque ali está indo embora a história. Então, nós precisamos preservar para que a história permaneça preservada. E aí, quando a pessoa pensa que aquele prédio não serve para mais nada, reformou, restaurou, e pronto, fica ali um monumento, às vezes apenas para museu, né, como se dizem, e que museu conta muita história, adoro museu, porque se quer saber da história, né, procure um museu. E quando se dá um novo uso para esse monumento, para esse patrimônio, nós continuamos preservando a história. Porque se ali tem um novo uso, é uma maneira de se preservar. Então, mantém-se o que é de valor da história, mas ela vai continuar. Então, a nossa identidade
ela está dentro de um patrimônio preservado. E o registro da história é o que vai manter a história viva, é que vai dar continuidade. A história, ela liga o passado para o presente e o futuro. Como que nós vamos entender o nosso presente se nós não conhecemos, se nós não entendemos o nosso passado? Como que nós vamos dar continuidade no presente se vamos deixar a história lá do passado para a gente dar esse passo para o futuro? Então, dentro da preservação do patrimônio, nós temos muito para discutir. Eu fico assim até grata, né, em saber que tem pessoas que também vão falar e que a gente vai aprender cada roda dessa que nós aqui nos reunimos. É uma troca de experiência muito grande e é um valor imenso essa atividade, né? Eu acredito que isso deva permanecer e que possamos, né, não só uma vez por ano, mas sempre que podemos nos encontrar para discutir de onde vem a história. Então, Cravinhos. Cravinhos não é uma cidade apenas solta na paisagem. Toda a região aqui faz parte da história. E umas mais profunda do que a outra. Temos aqui São Simão, que nem está tão distante, né, tão próximo aqui, e uma ligação tão profunda. Ribeirão Preto, estamos aqui a alguns quilômetros, e uma ligação tão profunda. Então, por isso que é importante a gente saber da história, para que preservamos, para que tenhamos continuidade, permaneçamos aqui no presente e tenhamos continuidade. Então, a história, uma cidade que não tem história, ela não tem vida. É uma cidade morta, né? Podemos dizer assim. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Queria primeiro... Desculpe. Não, já que a Andréa me chamou de marqueteira, né, falou que eu sou do marketing, então eu vou fazer o marketing, né? Eu acompanho o trabalho da... Eu viajo bastante para fazer trabalho de fotografia e eu conheço algumas cidades da região e eu sou jornalista, eu gosto de história, gosto de patrimônio, gosto de contar histórias, gosto de fazer documentários. E eu acompanho o trabalho da Secretaria de Cultura desde 2018. Então, eu quero ressaltar que Cravinhos ainda precisa melhorar, precisa sim, e isso a gente... Toda cidade tem que melhorar em tudo, a gente tem que buscar sempre o melhor, mas Cravinhos é uma cidade privilegiada. Nós temos tradições, voltando a falar da tradição, que a gente vem retomando com o tempo, como a banda, o Carnaval de Marchinhas, como o Saratimbancos, que tem 10 anos e que virou uma tradição, né, o grito de carnaval. Nós temos o museu fazendo 20 anos esse ano, a Brinquedoteca Municipal Zé Cabeleira fazendo 20 anos esse ano. Nós temos uma festa linda, que eu não conhecia, eu sou evangélica, mas acompanhando o trabalho da cultura, que nós estamos em 23 anos de Santo Reis, Fê, 23 anos de Santo Reis, e eu vi a luta que foi a Secretaria de Cultura, na época de pandemia, não deixar o encontro de Santo Reis morrer. E liga para um, e liga para outro, e vamos fazer vídeo, e dá para juntar o pessoal, porque o pessoal é idoso, e vamos publicar, vamos fazer... Porque queria que acontecesse um encontro, porque são 32 cidades, né, Fê?
em média 32 cidades, para não deixar morrer a tradição, porque a Folia de Reis é uma tradição da Igreja Católica e está morrendo. Hoje o pessoal da Folia de Reis está pedindo para que as pessoas entrem, né, no grupo. E também nós temos a nossa banda, que a banda, aí, por esforço também da secretaria, todo domingo, tocando, às vezes para 10, às vezes para 20, às vezes para 30, às vezes para 5, no frio. Muda para 5 horas da tarde, porque está frio. Não foi isso, Andréia? Muda para 5 horas da tarde, porque está frio, e para o pessoal poder ir, 8 horas da noite está muito frio, então muda para 5 horas, muda para 6. Então, eu vejo Cravinhos uma cidade privilegiada pelo esforço que a nossa administração faz. O nosso prefeito tem uma mentalidade, ele fala isso em todas as vezes, que ele fala, aqui não vai virar Casas Bahia. Né? Eu comprei esse prédio aqui, não vai virar Casas Bahia. A gente tem espaço para ter empresas. E eu acredito que Cravinhos é uma cidade privilegiada. Eu ando bastante e eu vejo os coretos das outras cidades deteriorados, as praças sem... Eu sentei para conversar com o seu Sebastião na Praça Central de Cravinhos, e ele falou, você sabe a importância de um coreto? Eu falei, seu Sebastião, não sei. Um coreto tem uma devida importância, não é? E nós estamos aí, com o nosso coreto, todo domingo, com a nossa banda. Então, assim, já que eu sou do marketing, na minha visão, que eu entendo muito pouco, eu só quero contribuir, eu acredito que Cravinhos tem, sim, sido uma cidade muito privilegiada, com conselhos atuantes, com uma administração atuante, tentando manter as tradições. E quem não conhece a Folia do Santo Reis, eu convido para conhecer o Encontro do Santo Reis. Quem nunca foi à banda, quem nunca foi ao museu, quem nunca foi à Brinquedoteca. O trabalho da Brinquedoteca, 20 anos, gente, é maravilhoso. O trabalho da Brinquedoteca Municipal Zé Cabeleira. E o Zé Cabeleira tem uma história, né? Ele dava presente para as crianças. Então, eu acredito que Cravinhos precisa melhorar, óbvio, né? Mas que a gente tem um trabalho muito atuante nas nossas tradições, no meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Obrigada a todos. Muito interessante o que você falou. Bom, eu só vou me apresentar, eu sou a Leila Reck, agradeço o convite, muito honrada e feliz de estar aqui compartilhando com vocês essa conversa, né? Essa roda de conversa, segundo ano que eu estou aqui presente. E uma felicidade muito grande também participar de uma equipe que está fazendo uma pesquisa histórica também, com contribuição de vários colegas, várias pessoas. Uma cidade que nos recebeu maravilhosamente bem, muito generoso, entendendo o nosso trabalho, que tem mais uma visão, né, uma perspectiva. E isso que você falou é muito interessante. Eu trabalho com uma equipe que adora fazer trabalhos sobre história de lugares, de cidades, de fazendas, algumas pessoas, né? Mas essa é uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar. Desde 1998 a gente desenvolve esses trabalhos de mergulhar na pesquisa. É muito interessante o que você falou agora. Cada cidade do porte nosso assim tem uma figura, né? Uma figura que marca um tempo, que marca um modo de ser, né? Como ele chama? Zeca Cabeleira. Então, é tão bacana, né? Hoje, por acaso, a gente está falando de patrimônio. Eu estava no meu carro, no trânsito brabo, Ribeirão Preto, sensação de calor de 40 graus e tal, e aquele trânsito tudo em reforma, né? As ruas todas em reforma, que tem que acontecer, né? E, de repente, eu começo a escutar no rádio do meu carro uma música do Chico Buarque de Holanda. Gente, foi como um puxão para trás, assim, um túnel do tempo, em que eu lembrei da minha época de jovens, assim como vocês, do Chafariz, um bar chamava Chafariz. E o rapaz que tocava ali, ele era um artista genial, que era o Almir Gaivota. Não sei se vocês lembram do Almir Gaivota, que cantava, tocava lindamente.
né? E uma das músicas preferidas dele era uma dessas do Chico Buarque de Holanda, né? E, por incrível que pareça, desde que eu sou pequena, nasci em Ribeirão Preto, morei em outros lugares, em muitas outras cidades do Brasil, fora do Brasil, e eu buscava uma resposta, né? Por que que em Ribeirão Preto o que é antigo é tombado, né? É derrubado, demolido. Isso, assim, eu estava com 13 anos de idade e aquilo já me incomodava muito. E era engraçado, quando eu voltava da escola, tinha uma casa que me atraía pelo medo. Eu tinha um medo dela, porque ela tinha umas janelas, às vezes eu via algumas pessoas passando ali, e eu tinha sonhos com aquela casa, sabe? Eu sempre tive tanto assim, receio, mas eu queria passar na frente da casa. Ela me atraía pelo medo, mas era uma emoção, né? Até que um dia essa casa é demolida. Eu fiquei profundamente triste, né? Eu falei, e agora, o que eu vou fazer com o meu sonho, né? E como é que eu vou fazer para descobrir o que tinha atrás dessa janela? E eu, vivendo em outras cidades, vivendo em outros países, eu contei até recentemente essa história numa entrevista, num correio, numa agência de correio pequenininha, numa ilha que eu morava nos Estados Unidos, eu vi a parede assim que contava a história daquela agência. Era pequena, mas tinha mais de 200 anos a agênciazinha, que é passada de pai para filho. Era uma tradição. Eu falei, nossa! Aí virou a minha chave, como diz a Maria, virou a minha chave, e eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu já tinha feito outras faculdades. Eu voltei para o Brasil e fui fazer, sabe o quê? Não fui fazer história, professor. Eu fui fazer publicidade e propaganda. Porque eu encontrei, assim, estudando qual disciplina eu ia fazer, eu pensei na publicidade e propaganda como uma ferramenta não comercial, mas de divulgação sobre a valorização do patrimônio, da memória das pessoas. E aí, quando você diz que senta na praça e escuta tantas histórias, quanto material rico tem ainda para ser recolhido, quantas histórias você tem ainda para contar sobre Cravinhos? Em quantos aspectos, né? Então, até recebi hoje de manhã uma frase, eu posso falar que ela é pequenininha, mas é para a gente pensar, tá? É uma coincidência, assim, muito... O autor é Panisset, eu acho que é francês, né? Panisset, 2017. Em sua pesquisa de tese, afirma que uma documentação pode ser uma ferramenta poderosa, o que deve ser tratada como prioritária, primordial e, de preferência, anteceder os processos de preservação e de conservação preventiva. Dentro deste conceito, a documentação pode ressignificar um acervo no meio universitário, transformando sua existência aparentemente invisível em um sistema acessível, colaborativo e compartilhado. Então, um pouco aí complementando a sua fala. Então, eu trabalho com um museu, sou gestora há 10 anos. Você está falando aí de tradições de 20 anos, um museu, 20 anos uma banda. Então, a gente está falando ainda de poucas cidades que ainda mantêm sua raiz. Né? Parece pouco, mas eu estou achando um monte de coisa aqui. Eu estou escutando coisas que eu estou ficando maravilhada. Vocês preservam muitas coisas em relação a outras cidades. A Sertãozinho, a Pontal, a Ribeirão Preto, enfim. Né? Então, essa oportunidade de fazer uma pesquisa aqui sobre mais um aspecto da história da cidade, uma oportunidade de leis de incentivo. Eu reencontro Cravinhos, que também, na minha infância e juventude, eu vinha passar o carnaval aqui, né? Já tentei procurar todas aquelas fotos.
depois do carnaval, eu ia para a praça comer lanche lá no carrinho. A minha mãe, que foi professora do João Nogueira, que era do Estado na época, hoje é particular. A municipal. Municipal. Então, eu trago também memórias da minha infância e da minha juventude nessa cidade, são fragmentos, e que, voltando para Cravinhos e estudando a cidade, eu compreendo um pouco mais Ribeirão Preto. Então, uma coisa está muito ligada à outra, né? Está muito interligada à outra. Então, eu assim, sou uma pessoa encantada pelo patrimônio, o material, pelo patrimônio imaterial, pelo patrimônio natural. São esses 3 grandes temas que a gente trata no Museu da Cana e que a gente vem tratando em vários aspectos nos trabalhos que a gente desenvolve, né? Então, assim, eu quero parabenizar a cidade, aos gestores dessa cidade, à população dessa cidade, que, de certa forma, com muita garra e raiz, ainda mantém raízes em vários aspectos culturais desse lugar. Gente, parabéns. Muito obrigada. Não, pode falar. Posso falar? Bom, pessoal, além de artes, uma das minhas formações é a publicidade, somos colegas, então, né? E também, publicitária também. E também tenho uma formação em administração. Então, quando eu vim hoje para esse encontro, né, eu fui pensando no patrimônio, dentro da etimologia da palavra, dentro do campo das finanças, né, da contabilidade, como que a gente entende o patrimônio? O conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, nas minhas aulas que eu dou para os meus alunos na ONG Sara, no curso de auxiliar administrativo, quando chega nessa parte da contabilidade, eu, por ser artista e por ser também do conselho, por trabalhar ativamente com cultura, eu inevitavelmente caio no campo aí de falar sobre patrimônio cultural associado ao patrimônio contábil, né? Faço uma associação. Então, o que eu penso, né, sobre isso? Eu acho que isso que precisa ser, talvez, implantado, é uma discussão, talvez, é uma provocação, tá? De como a gente pode levar isso para as pessoas, principalmente para os adolescentes, né? Se patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações, bens é tudo aquilo que eu posso tocar, é o que é tangível. Os direitos são meus direitos e são intangíveis. E as obrigações são minhas, que eu tenho que fazer. Então, pensar em patrimônio nesse sentido é pensar que aquele prédio é meu, enquanto cidadão cravinhense. Se ele faz parte do patrimônio do município, ele é meu. Assim como na minha empresa o patrimônio dela é meu, o público também é. Então, aquele prédio é parte minha. O direito de visitação àquele prédio é meu também. O direito de pensar o que fazer sobre ele também é meu. Então, cabe também participar das discussões. E também a obrigação minha lutar pela preservação, né? E quando se fala em preservação, não se fala em futuro, né, gente? É complicado, a gente fala de preservação achando que é para agora. Não é para agora, é para amanhã, para depois, né? Nós vamos ver preservados, talvez nem vamos ver a preservação, vamos cuidar para, né? Então, pensando assim, eu chego à conclusão que quando se fala em patrimônio cultural, entendido por esse viés da contabilidade, a gente cai no pertencimento. E assim eu consigo entender o que é pertencer, porque eu entendo que aquilo é meu, é direito, e eu também, por ter direitos e ser meu, eu tenho algumas obrigações. Pelo menos a obrigação social de participar, né? E eu só cuido daquilo que é meu, inevitavelmente, né? Então, quando eu entendo que é meu, aí eu cuido. Então, eu penso que algumas ações precisariam, talvez o Conselho, em parceria com a Secretaria, eu acho que a Andréia precisa cuidar de uma coisa muito importante, Andréia, que é a fusão da Secretaria da Cultura com o Turismo. Porque nós não trabalhamos... Quem é da Secretaria, do Conselho de Turismo aqui? Olha lá. Bom, a Fernanda é secretária e a Ivana é conselheira. Agora, a Andresa e a Caixa, nós nunca se vimos nas mesmas reuniões.
né? Nos vimos nas mesmas reuniões. Então, eu acho que é importantíssimo que os dois conselhos, né, uma vez que é uma secretaria só, que os dois conselhos dialoguem na construção de políticas públicas. Se a gente está falando de patrimônio cultural no evento de cultura, né, e isso tem a ver com preservação de bens históricos que vão servir para visitação, e isso tem a ver com turismo, não faz sentido a gente trabalhar separado, certo? E aí a Maria disse, né, sobre prospecção, né, e sobre saudosismo. Eu sou mais saudosista, não vou mentir. Eu sou muito saudosista. E às vezes sofro com isso, né? Eu acho que todo saudosista sofre, inevitavelmente. Só que eu penso que, aí, agora jogando para a fala da Leila, né? Cravinhos, acho que ela é só assim porque é uma cidade saudosista. E eu acho que é obrigação da sociedade ser mais saudosista do que prospectiva. A prospecção está na mão da administração pública, eu acho. Está sempre, eu acho. Pelo menos é do meu pensar. É eles que se preocupam mais no que fazer com os prédios. E as decisões, geralmente, estão na mão deles. Nós poucos participamos. Então, cabe a nós, muitas vezes, só lamentar. E, olha, que legal, antes era assim, agora não é mais, né? Eu acho que a secretaria é bem aberta para discussão. Esse ano nós tivemos uma conversa com o prefeito, estamos aí com alguns prédios em movimentação de reforma, de restauro e tudo mais, e está havendo um diálogo com a sociedade civil e a administração para que os interesses coincidam, né, do que a sociedade entende do que deve ser aquele espaço e do que a administração pensa enquanto prospecção, né, porque tem que se pensar também, né, até porque a cidade se movimenta, tudo se movimenta, mas também na preservação do que é nosso, dessa nossa história. E a nossa história passa pela saudade, não tem como, né? Acho que a maior passa pela memória. E é isso, gente, falei muito. Acho que me perdi também, não sei. Leandro, então, ó, aí você falou, eu lembrei de uma frase do Aloysio Magalhães, que é a referência brasileira sobre patrimônio, né? Morreu numa conferência sobre o patrimônio, porque nessa questão de se pensar o patrimônio, o Brasil sempre foi uma referência e sempre foi muito respeitado. Esse trabalho que começou lá nos anos 1940, com a criação do IFAM, que tinha outro nome antes, e que foi uma ação movida por Mário de Andrade, pelo Capanema, e depois a gente teve o Aloysio Magalhães, que morreu em Veneza, num evento de patrimônio, um grande evento mundial de patrimônio, e ele tem uma frase que eu acho perfeita, que dá conta de dá um outro, você falou aqui do pertencimento. Ele tem uma frase que é assim, ó, a gente só preserva o que a gente ama. E aí, o que é isso, preservar o que a gente ama? É principalmente um trabalho feito pela prefeitura com a jornada do patrimônio ano passado e que a Andréa disse que vai ser em agosto, né? Porque o trabalho com a educação levando essa história, porque essa questão do pertencimento, você só passa a amar uma história e lutar pela sua preservação quando você se identifica e que você começa a amar por saber que aquilo é a tua história de vida. Então, eu acho assim que essa frase do Aloysio Magalhães é perfeita, tá? Aí, outra coisa, em relação a outra coisa que você disse sobre o prospectivo e o saudosismo, a gente pensar o prospectivo mais também no campo da inovação, e a sociedade precisa, sim, uma sociedade que esteja envolvida nos seus conselhos, que eu sei que Cravinhos está tratando essa questão dos conselhos, do plano, de uma maneira muito séria, vocês estão fazendo. Vocês não estão fazendo isso só para ter recursos, porque tem muita gente que está fazendo só para ter recursos, receber os recursos, né? Eu sei que vocês estão fazendo de uma maneira muito verdadeira, vocês estão muito preocupados em ouvir, essa própria dinâmica aqui está dentro dessa preocupação. Aí, eu vejo que ser inovador é quando a gente está aqui.
a gente está aqui, ó, lançando essa discussão, e na própria ação da gente estar propondo e estar pensando questões futuras para o patrimônio, é a sociedade civil já sendo inovadora. Então, eu acho que a gente... Nada precisa ficar só na mão do poder público. Eu acho que instâncias como aqui e a forma como a Secretaria da Cultura encaminha as discussões relacionadas às linguagens e também ao patrimônio, eu acho que já é prospectivo e inovador. Tá? E aí eu vou alinhavar uma outra coisa, que o Sebastião falou que eu gostei muito da fala dele, e eu já vou fazer uma outra alinhada, porque ele falou do Louvre. E aí... alinha o que os 4 falaram. Você disse que o Louvre recebeu um número impressionante de visitantes, enquanto o Brasil, tá, como turistas, recebeu. E aí a gente fala da Andresa. Por quê? Porque lá o turismo e a cultura trabalham assim, ó. O entendimento que cultura gera turismo e cultura é a preservação dos patrimônios culturais, históricos. O Louvre... a França talvez seja o país mais importante do mundo, onde sabe levar muito bem, a França vive disso. A economia da França é movida pelo turismo. Então, quando o Leandro chama a cultura e o turismo, eu já acho também o máximo. Tá? E aí, quando a Leila contou que ela entrou numa agência com uma história de um lugar na parede... E aí, gente, hoje as pessoas estão procurando esse mundo que a gente está vivendo, onde você vai num shopping, tudo é igual, né? Você vai num shopping em Ribeirão, em Maceió, no Rio Grande do Sul, tudo é igual. As pessoas estão procurando as histórias dos lugares, até esse conceito meio assim, que fala de storytelling, tá? Então, hoje, as pessoas vão no Louvre, sim, mas só que as pessoas também adoram ouvir a história do coreto, tá? O ser humano, hoje, as pessoas estão procurando isso. Então, Cravinhos, dentro desse movimento, não é contar grandes histórias. Contar a história do Zé Cabeleira, contar a história daquele coreto, quando ele foi feito, tudo. Essas pequenas histórias são uma superação de preservação do patrimônio. E hoje, a pessoa, enquanto turista... Então, olha que bacana, você está fazendo uma ação toda amarrada, né? Que é marketing, é turismo... é cultura, história e é preservação, né? Então, eu vejo que a sua provocação de falar que os conselhos têm que trabalhar juntos, eu acho que é mais uma inovação, Cravinhos sendo inovador e prospectivo. Tá? Eu acho que é muito bacana vocês terem uma dinâmica pensando que os dois têm que trabalhar juntos. Né? Só fazer uma observação rapidinho. Junto com a cultura, o turismo, a educação também. A educação também. Quando a gente falou de amar, você precisa amar, isso daí é um papel... Esse amor é a educação que constrói. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o público, que eu faço para os meus alunos. Respondam rápido, mais rápido, sem pensar. Qual é o principal espaço público de Cravinhos? Ou melhor, qual é o principal espaço público de uma cidade? Rapidinho. O que mais? Rua, praça, qual mais? Quem mais? Pessoal, o principal espaço público de uma cidade é a rua, porque sem a rua a cidade não existe. Então, eu trabalho muito, eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, a preservação da sua rua. Plante uma árvore, deixe a sua rua limpa. Termina o ano letivo, os alunos saem nas avenidas jogando os papéis no chão, aquela bagunça, falta de respeito com o meio ambiente, aí que onde entra a escola. Então, a preservação da rua é o cartão postal da cidade. Então, o principal patrimônio, o principal espaço público de uma cidade é a rua, que nós, muitas vezes, não prestamos atenção nisso. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Everton, sou bibliotecário aqui do município, conheço algumas pessoas aqui presentes. E eu estava aqui pensando... Gente, eu não tenho muito costume de falar no microfone, tá? Então, não sei se... Enfim. Mas eu estava aqui pensando, né, como se fosse um brainstorming, né? Alguém falando patrimônio, a Leila mencionou documento, o seu Sebastião falando identidade, o Leandro também mencionou pertencimento. Mas eu acho que uma das
palavras mais ouvidas talvez tenha sido a política pública, que o seu Sebastião, inclusive, começou mencionando no começo da reunião. O que eu venho percebendo de literatura, quando a gente fala de política pública, é esse termo público, né? Então, a política pública, ela é uma diretriz para enfrentar um problema público, né? Então, quando a gente pensa o público, a gente pensa nas pessoas, não tem como você fazer um elo que não seja diretamente este. E dentro disso, se você pensa as pessoas, você pensa o pertencimento. Então, eu acho que tudo se conecta. Mas aí vem a questão. Se as pessoas não estão preservando, em que medida o processo de educação fez com que essa noção de patrimônio chegasse a ela? Ou a noção de educação conseguisse tocar dentro de um lugar dessas pessoas para que elas pudessem ter a consciência? Porque, por exemplo, na analogia que o seu Sebastião faz da vaca com leite, para a vaca dar o leite, ela precisa do estímulo. Você não pode chegar, vaca, me dê o leite. Ela não vai dar o leite. Mas o estímulo talvez seja ordenhar a vaca. Dentro disso, qual seria o estímulo para a gente fazer com que essa mensagem chegue às periferias, à população que está talvez desprivilegiada do centro cultural, no sentido de algo que não seja periférico culturalmente? Eu acredito que seja a mensagem, a divulgação, a informação. Sem informação, as coisas não andam. Então, quando você faz essa participação com a população, você consegue trazer a política pública para perto. Então, você consegue tirar essa ideia de uma política pública de governo e põe ela como uma proposta de Estado. Então, a gente consegue olhar para isso e pensar que política pública é uma coisa. Ela pode ser de governo, ela pode ser de Estado. O ideal é que seja de Estado. Porque aí sim, dentro do que o senhor falou, né, seu Sebastião, as ideias fluem, as ideias seguem, independentemente de qual seja o partido, de quem seja o político, e as ideias são perpetuadas. E é por isso que muita coisa dá certo, onde a política de Estado é mais levada em consideração do que a de governo. E eu acho que dentro desse processo, a participação social ela não pode ficar aquém, porque as pessoas querem, mas talvez elas não conseguem saber o que elas precisam para valorizar. Entra a educação, mas também entra o poder público com a disseminação da informação. Então, eu acho que as pessoas elas não vão chegar em casa, deitar, dormir e acordar. Nossa, descobri que eu tenho patrimônio da cidade. Não é assim que funciona. Porque dentro da ideia de patrimônio, a gente tem o documento. O que é o documento? Um documento tem 3 coisas: materialidade, intencionalidade e organização dentro de um sistema. Quando a gente pensa isso, você fala, poxa, esse celular pode ser um documento? Desde que ele tenha a intencionalidade de sê-lo, ele será. Desde que eu consiga perceber esse celular como algo material, ele também vai ser um documento. E o que é estar organizado dentro de um sistema? É quando ele faz um sentido dentro de todo um equipamento. Então, por exemplo, eu entendo que o museu, a biblioteca, a brinquedoteca, os equipamentos culturais da cidade, eles têm uma função. E isso, virtualmente, no sentido de que não é nada do ponto de vista óbvio, a gente consegue perceber uma relação. Isso é estar organizado em um sistema. Então, nós temos um sistema cultural. E esse sistema cultural tem a ideia de documento. O prédio que a gente está hoje é um documento. Entendeu? As obras de arte da Derlian, que hoje são um documento também. E tudo tem intencionalidade. Porque se não tivesse, nós não estaríamos nem aqui discutindo. Então, eu acho que é desse ponto de vista que a gente tem que pensar toda uma grande relação para chegar até a política pública. Porque ela não vem pronta, mas ela vem com base no diálogo. É sobre isso. Posso falar? Pessoal, eu fico feliz porque tudo começa aqui, nesse centro. Nós estamos aqui hoje, um prédio histórico, fazendo política pública. Em rede, estamos ao vivo, estamos com as pessoas, portas abertas, muitos convites, fizemos divulgação em massa. Esse é o nosso propósito. Eu fico feliz, você lembrou da brinquedoteca? 20 anos. Eu me emocionei por lembrar disso. Eu lembro, quando eu recebi da dona Lu Alckmin, nós íamos receber uma doação de uns brinquedos lindos da Estrela. A maioria punha na biblioteca, punha assim, na creche, distribuía. Eu falei, não posso. Como que eu vou fazer esse brinquedo ser uma política pública? Passar para outras gerações. Como isso pode crescer? É fazendo um lugar onde as crianças possam ir brincar e outras possam voltar. E aquele brinquedo foi crescendo
formamos as brinquedistas, um espaço público onde todo mundo vai, todas as escolas circulam, e está até hoje. Então, isso é maravilhoso. Se vocês entram na prefeitura, vocês vão ver lá na parede um trecho do hino nacional, do hino de Cravinhos, que nós fizemos questão, enquanto secretaria, de pôr justamente. Se a pessoa entra, ela lê um trecho do hino de Cravinhos, é para se pensar. Quando nós temos um painel de prefeitos renovados, bonito de se ver, onde as pessoas param para pensar, nossa história está aqui. Cada prefeito, como era a nossa cidade, o que foi preservado de lá para cá. A luta que nós estamos fazendo com os dois conselhos, tanto de cultura quanto turismo, inclusive, ao mesmo tempo, justamente é para casar tudo isso. São 10 anos de um e de outro que podemos estar perfeitamente em comum acordo, né? E nós não estamos juntos na secretaria justamente para fazer isso. Então, nós estamos um grande quebra-cabeça. Nós temos que juntar essas peças. O trabalho das meninas enquanto história, a luta do seu Sebastião. Reconheço, né, que precisamos mesmo dessa valorização, mas por que é tão difícil, seu Sebastião? Quando o senhor está lá na luta, as pessoas têm medo de enfrentar o novo, porque é uma pesquisa nova, junto com o que eu já tenho há anos num livro, na biblioteca, lá, pegando poeira, e a gente está cutucando o diferente. Então, isso não é fácil para ser introduzido numa rede de educação, que nós temos que mudar conceitos. E aí, quando a gente monta a jornada do patrimônio, é justamente para quê? Para isso. Para você movimentar os jovens a ter o pertencimento. Porque se esses jovens não tiverem o pertencimento agora, no que a gente tem, nós vamos primeiro pela logística. Quem vem são eles. Os mais novos, e se eles não verem isso aqui como possibilidade de algo saudosista, mas inovador, eles não vão preservar. Então, é muito louco, né? É muito louco o negócio. E viríamos por muito tempo. Mas a gente fica preocupada, né, com o tempo. Inclusive, nós temos hoje, pecamos, o mini documentário que a gente ia passar no começo, a gente vai passar no intervalo, inclusive feito pelo seu Sebastião, dentro da lei e pelo audiovisual que vem a seguir, justamente incentivando histórias. São mini documentários ricos em histórias de Cravinhos, pessoas, contos. Então, isso é importante. Eu quero também aproveitar rapidinho, eu sei que o Hugo tem para falar um pouquinho do museu, que é de 20 anos, aproveitando a Joseli, que é restauradora, gente. A gente fala de história, preservação, e o que ela faz para segurar aquilo perfeito nas lembranças, na pintura. Então, olha quanta coisa a gente tem para fazer. É muito trabalho. A luta que a gente está na biblioteca de ter um espaço para ter o documento guardado, que as pessoas não querem dar, elas põem na gaveta, como falou, elas guardam para elas, Leandro. E a gente precisa, para juntar essas peças e fazer isso crescer, que é a briga da Tânia Registro, olha o nome, já diz, né? Olha a loucura que é. Então, nós precisamos dessa força, nós precisamos nos unir muito nisso. É uma briga, não é? Preservação não é guardar inteiro na gaveta. Preservação é dar luz à informação, aquele documento, seja um papel, seja uma fotografia, seja um celular com algum conteúdo, né? Então, preservar é isso, é dar luz e divulgação a um documento ou uma informação, né? Perfeito. Falamos aqui do Marquinhos, nosso maestro. A luta que é da banda é para a gente preservar o coreto, não é, Marquinhos? E assim vai. As pessoas que são as pecinhas, a Andrés na divulgação, os jornalistas fazendo cobertura, levantando o que está errado, o que precisa ser preservado, os isso é em rede. Educação, saúde, meio ambiente, não tem como desvincular, né? Política pública é um todo. Por isso que a gente briga, né? Quando eu sempre brigo que a cidade tem que ser vista de cima, visão aérea, nunca em pequenos pontos. Ela tem que ser como um todo, colorir a cidade como um todo, saber o que acontece em cada canto, puxar o que não está perto,
levar o que está longe, enfim, é a união mesmo. Né? Quer falar um pouquinho, Joseli, sobre essa... Eu quero sim. Gente, boa noite a todos. Temos pouco tempo, viu, gente? Mas... Eu só queria dizer o seguinte, eu, como profissional da área de restauro, me sinto assim, maravilhada com tantas pessoas preocupadas com a preservação do nosso patrimônio. E eu queria dizer que a área da educação precisa realmente, as crianças, né, terem esse suporte, porque, por exemplo, eu, quando criança, eu sempre admirei as coisas e fui descobrir o talento e o dom e a profissão de restauro pelo talento. Então, pelo dom que Deus me deu. Então, se tivesse sido mais divulgado, trabalhado nas escolas, isso, nós não teríamos hoje, que nem, por exemplo, na região, apenas eu, de restauradora. Restauradora de pinturas murais. Né? Nós temos vários tipos aí de restauro, mas restauradoras de patrimônio, de pinturas, no caso específico, que é o meu caso, na região só tem eu. Não tem mais ninguém. Eu não tenho com quem trocar figurinha. É difícil, né? Então, nós precisamos mais de profissionais da área para vocês verem a importância que é essa preservação do patrimônio, é ter o profissional do patrimônio, que vai lá e que, na prospecção, vai conversar com o imóvel, vai perguntar para ele, e aí, como você era, né? Qual é a sua história? Me fala um pouquinho de você, porque é assim que a gente consegue montar uma base para haver o restauro, né? Aí entra os outros especialistas da área, arquitetos, restauradores, etc., aonde monta todo o processo para poder, inclusive, entrar em licitação. Né? Fizemos agora, participei, inclusive, do Museu do Café, do Palácio do Rio Branco e do prédio da PM, da Polícia Militar, né, ali do lado da Catedral, de Ribeirão. Isso. Só tem eu aqui na região para fazer as prospecções. E, se Deus quiser, espero que seja oportuno também trabalhar no restauro. Então, não tem tantos profissionais assim. E eu acho que, então, trazer um pouquinho mais para o lado das crianças, da educação, para desenvolver estes profissionais, eu acho que seria um papel assim, muito grande também da nossa parte. Perfeito. Hugo, dá uma fala do museu. Levanta a bandeira aí. Beleza, pessoal. Boa noite a todos. Estou aqui um pouquinho fora do museu. O museu esse ano faz 20 anos. E, poxa, tem que falar coisa boa do museu lá, né? Vou falar desde quando começou, né? Que foi eu e o Mário. A gente era muito jovem. E aí fomos conversar com o prefeito. O prefeito criou, acreditou na nossa ideia, né? E a gente não sabia nada mesmo, não sabia nada de museu. Aí fomos descobrir o CISEM, que ajudou muito, até hoje ajuda a gente. E o apoio da prefeitura foi sempre fundamental. Sempre que a gente precisou, eles estavam lá de braços abertos. Estão sempre fazendo restauro, sempre ajudando a gente a melhorar e fazer cursos e tudo mais, essas coisas. Bom, eu morro de vergonha mesmo de falar no microfone, gente. Só queria aproveitar e convidar todos para visitar o museu. Quem não conhece, quem também já conhece, voltar lá, porque a gente está sempre reformulando nossas exposições, com novos conteúdos, com novas ideias. Bom, é mais isso mesmo, né, professor? Daqui a pouco vocês vão ver também um documentário, né, os profissionais daqui, eu não vou falar muito, senão vai acabar com a expectativa, né, de vocês. Deixa vocês um pouco curiosos. Muito obrigado, gente. Vamos dar sequência? Então, pessoal, o pessoal de casa que está vendo a gente, né, Andréia? Então, por favor, tem alguma sugestão sobre essa questão do patrimônio? O que você acha sobre o assunto? Mande para a secretaria. Escreva um e-mail ou vá na secretaria, que está sempre de portas abertas para receber o munícipe. Escreva se tiver vergonha de falar. Mande um bilhete, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, enfim. É importante que a sociedade participe também dessas discussões. É público, né? É política pública, é patrimônio cultural, é público. Então participem, é muito importante. Na sequência agora nós vamos falar sobre o audiovisual, mas antes disso nós teremos um vídeo que participou da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, foi um dos contemplados. O artista, sim, não é? Não. O produtor, então, não sei.
o produtor, o diretor, foi tudo, né, seu Sebastião? Foi tudo, não foi? Quase tudo. É do seu Sebastião Silvestre. O nome qual é do seu Sebastião? Invisíveis. Então convido todos a assistirem a esse mini-doc do seu Sebastião. Só agradecendo desde já a presença de vocês, Leila, Maria, todos, seu Sebastião, Ivana, a todos que participaram, gente, gratidão. Nas ruas, praças, esquinas, a vida imposta nos faz enxergar o farol, a propaganda, a tela do celular, a mensagem esperada. O mundo esconde o real diante de nossos olhos. Há milhões de pessoas que se escondem atrás da modernidade. Ou melhor, são escondidas muitas vezes por conveniência. Então veremos a história de Aparecida, uma catadora de reciclagem que divide a vida entre a seleção de lixo reciclável, ver os filhos e cuidar da casa e estudar no período da noite. É mais um invisível que, tentando, através de sua batalha, alcançar um nível de civilidade que a coloque visível perante a sociedade. Quem é Aparecida? Qual é o seu nome? Meu nome é Aparecida de Fátima, pessoa da base, tenho 46 anos, sou mãe de 3 filhos e moro com a minha mãe, Maria de Jesus Gonçalves da Massa. Há quantos anos você era mãe em Cravinhos? Eu tinha 9 anos de idade quando eu mudei para Cravinhos, mas morando na minha fazenda. Fale um pouco da sua vida, da sua infância. Quais são as suas lembranças? Desde a maternidade, eu já trabalhava para ajudar meus filhos da casa. E continuei trabalhando, assim, na roça, na lavoura, né? Plantando cana, até muito tempo eu andei trabalhando na lavoura, que era os cortes de cana, antigamente, hoje não tem mais. A senhora trabalhou no corte de cana até quantos anos? A senhora tem? Até os 45. Não, 45 não, até os 40, então 39 anos. A senhora estudou numa escola aqui em Cravinhos? Estudei no Toda Campos, no Nogueira, Francisco Gomes e agora estudo na Fernando Campos Nova. E hoje, como que é para a senhora ser catadora de reciclável? Hoje, assim, é um pouco menos complicado, na verdade, porque no começo eu comecei a reciclagem, comecei com a latinha. Só que muitas pessoas julgavam, né? Eu, pelo menos, porque tinha amigos próximos de mim que falavam: você não tem vergonha, você não tem nojo de ter que levar no lixo? Eu falava: não, é trabalho de todos, não adianta nada é dos outros. Então, o trabalho que ajuda, além da natureza, ajuda a levar a cidade, que a gente limpa também a cidade. E o que levou a senhora a voltar a estudar? É um sonho que eu tenho, porque estudar, eu tenho um sonho de um dia se formar ser professora de matemática, porque estudar foi meu sonho. Qual é o seu nome? André. André, fala para nós um pouco da dona Aparecida. Aparecida, eu conheci ela esse ano. O pouco que eu conheço dela, nossa, eu vi realmente a mulher forte que ela é. A guerreira que ela é. Ela é mãe, ela é filha, ela é amiga, ela é companheira. Nossa, Aparecida faz parte da minha vida hoje. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amado. Se eu soubesse que ele era tão amado, eu teria ido na delegacia na minha intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil ao pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disso, por que não faz um relatório em debates políticos? O senhor Júlio Quadros, o Pichete, o doutor Ademar Barros. Agora, falar para mim que sou uma pobre lixeira. Não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças.
invisíveis. Eles só são percebidos ou são sentidos quando algo à nossa volta nos incomoda, como uma rua suja, uma casa suja, ou um banheiro que está há vários dias sem ser limpo. Aí sim, aí nós vamos lembrar da Dona Maria, da Dona Aparecida e outros que estão à nossa volta. É comum ouvirmos as palavras alteridade, empatia, respeito, preconceito, são muito bonitas, mas agora elas não fazem sentido se nós vivenciarmos no nosso dia a dia. Por isso aqui vai o meu respeito, o meu carinho e o meu abraço a todas as Marias, a todas as Aparecidas. Inclusive, ela está presente, seu Sebastião. Pessoal, 5 minutos foi muito pouco tempo. É uma pena, porque tivemos que cortar metade da fala da Dona Aparecida, de outros alunos que fizeram também. Esse tema, ele mexe muito comigo, e me incomoda muito. Tá? E o que foi bacana, todos os alunos lá da escola Fernando Campos Rosa, conhecido também por Itapuã, os 2 professores, o Orlando, também participou. Fotografia com o nosso amigo Vinícius, que fez a parte da fotografia. A edição de vídeos também foi feita pelo Gabriel, aluno do EJA lá da escola também. Então aqui o nosso agradecimento à escola que cedeu. E falar da Dona Aparecida é difícil, é pouco. Falar das, né? Só quem conhece, só quem... Quando a gente pensa que a gente vai para a sala de aula, que a gente vai ensinar, cara, se você está com a ilusão que você se formando professores, você vai estar ensinando, você aprende muito mais. Você aprende muito mais. Então, assim, foi muito gratificante. E pena que o tempo foi pouco. E a gente nós cumprimos o tempo, 5 minutos, mas daria para fazer muito, muito mais. Né? Várias outras falas. E a Dona Aparecida, levanta aí, Dona Aparecida. A Andréia, levanta aí, Andréia. Então, são personagens aí desse mini documentário. Seu Sebastião, se me permite, eu gostaria de chamá-las aqui, porque eu acho que esse momento tem que ser registrado. Dona Aparecida e Andréia, por favor, aqui no centro da roda. Vamos fazer uma foto, Kennedy? Faz parte, né? Gente, eu gostaria também toda a reverência para o conselheiro, professor, mestre, historiador, seu Sebastião, porque ele está se convalescendo de uma cirurgia há uma semana, né? Uma cirurgia de vesícula, e está aqui alicerçado pela sua esposa, aqui, e não deixou de comparecer. Olha que empenho de um conselheiro, de uma pessoa dedicada à história, à preservação de uma cidade. Então, nossa reverência para o senhor, seu Sebastião. Vamos à foto, Ivana.